Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje segue respondendo perguntas dos telespectadores. O que a Bíblia responde? É o tema do nosso programa de hoje, para atender os pedidos dos nossos telespectadores. Eu quero ler Mateus 22, 29 com você. Mateus 22, 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma das advertências mais contundentes deixadas por Jesus para esses dias que estamos vivendo é: cuidado para que ninguém vos engane. Eu repito, cuidado para que ninguém vos engane. Nós vivemos um tempo recheado de falsas doutrinas, de movimentos espirituais desacompanhados de verdade. Um tempo de pseudo-cristãos, de falsos profetas, de mestres promovidos pelos interesses das multidões. Vivemos um tempo de pastores indoutos e também de pregadores neófitos. Por isso, devemos estar atentos e evitar o engano. O que fazer para não errar? É preciso conhecer as Escrituras, como foi o texto que acabamos de ler, de Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quero fazer ponte ainda com o texto do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observem só. Então, num tempo de engano, nós precisamos efetivamente conhecer as Escrituras para não virmos a errar. Temos que estar alerta que, ao longo da história bíblica, o povo de Deus foi destruído porque lhe faltava conhecimento de Deus. Este conhecimento de Deus se tem através das Escrituras. E quando nós desconhecemos as Escrituras, erramos. E este erro pode produzir a nossa destruição espiritual. Reflita sobre isso, pense sobre isso. O programa de hoje tem o objetivo de te ensinar um pouco mais, de levar você ao conhecimento bíblico. Então ligue para nós e faça a sua pergunta. Eu estou com uma pergunta aqui da irmã Andréia. Paz do Senhor, querida, obrigado pela sua participação. Nós pegamos essa pergunta e transformamos num pequeno estudo. Então nós vamos prolongar um pouquinho mais a resposta, porque achamos interessante falar com um pouquinho mais de profundidade sobre o tema. Deve haver uma preparação especial antes de se ir ao monte orar? Eu repito, deve haver uma preparação especial antes de ir ao monte orar. Ok. Eu gostaria de responder assim. A Bíblia Sagrada fala que devemos estar preparados para nos encontrar com Deus. Se tem alguma coisa que a Bíblia fala, incomoda, para que nós busquemos em Deus preparação, é para o grande encontro com Ele. Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se nós ainda viajarmos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 25, versículo 10, a Bíblia diz: e tendo
tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nos dois textos, a Bíblia chamando a atenção, incomodando, para que haja um despertamento no sentido de estar preparado para um encontro com Deus, porque nós podemos, por negligência, indolência e até por falta de despertamento, perder o momento, perder a hora deste encontro com Deus. Quando falamos deste encontro, falamos a respeito do arrebatamento da igreja. Entendemos que se o cristão está preparado para o arrebatamento ou vinda de Jesus, ele está preparado para qualquer outra coisa. Quando o crente está preparado para a vinda de Jesus, ele está preparado para enfrentar a enfermidade, para enfrentar problemas familiares, para enfrentar problemas profissionais. Quando o crente está preparado para o que é principal, as demais coisas acontecem naturalmente. Isso não quer dizer que não se sofre, isso não quer dizer que não se enfrenta dificuldade, porém, quando estamos preparados para aquilo que é mais importante, que é o ápice da vida espiritual, que é o arrebatamento da igreja, estaremos preparados para outras coisas também. É bom lembrar que esse preparo é efetuado por Deus. A ideia do monte é cercada de muito misticismo e de pouco apoio bíblico. Muitos me dizem, mas até Jesus foi orar no monte, pastor, isso não é verdade? Sim, mas por que Jesus foi orar no monte? Qual a sua intenção? Aí eu pergunto, geralmente para as pessoas, você sabia que Jesus não tinha casa e muito menos um quarto para ele orar? Você sabia que Jesus não tinha no seu dia a dia um lugar reservado? Mateus capítulo 8, versículo 20, a Bíblia é categórica em afirmarmos isso. Ele diz lá, e disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, Jesus recomendou a oração no quarto. Com qual intenção? A mesma que levava ele a orar no monte. Qual é a intenção? De estar no lugar sozinho, reservado. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz a Bíblia, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Qual a intenção de Jesus, então, ao ir orar no monte? Isolamento, orar em separado, longe da multidão que o cercava e que não lhe dava oportunidade para este momento, mas a sós com o Pai, com Deus. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 26, versículos 36 até o 46, você vai ver isso. Jesus sempre procurando estar sozinho. Diz lá, Mateus 26, 36, 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Este lugar, Getsêmani, ficava na base do monte. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Vejam só, deixou os discípulos e levou apenas dois com ele. Ou melhor, três, Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, Jesus foi mais adiante ainda, se reservou mais ainda. Prostou-se sobre o seu rosto orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando a seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados.
e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, um pouco mais adiante, ainda no monte, longe da multidão, dos discípulos, dos amigos mais próximos, E então, ele diz no versículo 45, então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus usou o monte, como quando orou e como também lá repousou. Observem só, dormiu no monte e orou no monte. Quer pedagogia? Quer uma linguagem mais clara do que essa? O lugar aonde nós dormimos, o nosso aposento, o nosso quarto, o lugar aonde nós nos isolamos, é esta a intenção pela qual Jesus sugeriu e até praticou a oração no monte. Ora, em João capítulo 4, versículo 19 até o versículo 24, Jesus desestimulou a mulher samaritana a respeito da oração no monte. Observem só, João 4, 19 até o 24, diz o texto, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoram neste monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem no de Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Eu repito, Jesus desestimulou a ideia da mulher samaritana, que assim como os judeus julgavam que a oração no monte era algo especial, ou seja, o monte era um lugar sagrado, logo não poderia ele ensinar algo e fazer outra coisa diferente. Se Jesus disse que não era no monte que deveria se buscar a Deus, ele não iria praticar isso orando no monte, sendo que esse objetivo não fosse o que acabei de vos dizer, que é de orar como num estado de afastamento, num estado de evitar a multidão e assim sucessivamente. Em todo o tempo bíblico, Israel se perdeu por práticas idólatras, oriundas dos povos pagãos que ela vivenciou ou que ela viveu. Entre elas, a oração, a adoração e os cultos no monte. Alguém pensa que o monte é lugar sagrado, outros que é lugar neutro, mas em todo o tempo histórico bíblico, ele foi usado por cultos a demônios. Vou repetir, em todo o Antigo Testamento, você observará que na grande maioria, os montes foram utilizados para cultos alusivos à idolatria, e a Bíblia é claro dizendo que por trás do ídolo há uma ação demoníaca. Suba ao monte, você que tem o hábito de subir ao monte, você verá lá vela, oferenda aos altares, a Baalins, inclusive do nosso tempo. Não sabe você que não há consenso entre o altar de Deus e dos ídolos? 2 Coríntios 6,16, a Bíblia diz isso. Como que eu posso subir ao monte e ter evidências que pessoas que vão lá oferecem cultos para demônios, cultos idólatras? Lá vemos velas, lá vemos ídolos, lá vemos oferendas. E como que nós podemos utilizar do mesmo lugar, teoricamente do mesmo altar, para oferecermos coisas ao Deus vivo? 2 Coríntios 6,16, a Bíblia diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque sois vós o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? A ideia da oração no monte é de origem babilônica, ou seja, a palavra hebraica é zigurat, lugar sagrado, onde os primitivos acreditavam
que os seres celestes não podiam tocar na terra, no solo, na planície, e então utilizavam os montes para receber as oferendas. E então o ser humano levava a oferenda até o monte, e os seres espirituais desciam até a altura do monte para poderem então receber essas oferendas. Então a ideia era: eu subo ao monte, coloco lá a oferenda, e o ser especial pega lá e leva para os deuses. Daí surgiu a ideia, inclusive bíblica, do Deus Altíssimo, que seria o Deus mais alto. E essa linguagem Altíssimo é aquele que é mais alto do que os altos, é o Altíssimo. Essa linguagem é paganista, é idólatra, é politeísta, porque julgar que existe um Deus maior e deuses menores é a ideia do paganismo, do politeísmo. Então deu-se a ideia então do Altíssimo, o do alto, ou do mais alto, o mais elevado, que se eleva mais alto. Observe então um politeísmo todas as vezes que há hierarquia de deuses numa escala de poder, e isso não serve para nós. 1 Reis 14, versículo 22 até o 23, você vai ver um desses exemplos que eu citei, como o povo de Deus no Antigo Testamento acabou indo, se enveredando por caminhos de monte e lá para promover idolatria e culto a demônios. 1 Reis 14, 22, 23. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram. Também eles edificaram altos, estátuas, imagens nos montes e nos bosques, sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Observem só, o povo de Israel procurava montes, montanhas, buscava lá arvoredos, árvores, para que no alto da montanha, debaixo das árvores, utilizando até o tronco da árvore, aquilo que a Bíblia chama de poste ídolo, para adorar natureza, para adorar inclusive demônios, na nossa tradução ou na nossa interpretação bíblica. 1 Reis 16, versículo 23 e 24. 1 Reis 16, 23 e 24. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E a de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte. E chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Esse Senhor, com letra minúscula, na minha tradução aqui, do monte de Samaria, não é o Senhor que fez os céus e a terra, mas efetivamente um Deus eleito por aquele povo por práticas antibíblicas, por práticas não cristãs. Então, da onde vem a ideia de estar preparado para ir ao monte? Que é a pergunta do nosso telespectador. Infelizmente, é por conta da ideia pagã. Muitos lá acabam se envolvendo em um clima espiritual pesado. Afinal, lá é área de oferendas. E acabam voltando. Muitos crentes que se dizem crentes vão para o monte e voltam agitados, perturbados, assustados, com revelações antibíblicas a respeito até de doutrina, vendo manifestações espirituais que não têm apoio na palavra e por vezes oprimidos em razão de tal exposição espiritual. Se você não tem um lugar em sua casa para orar com privacidade, o seu quarto, vá ao monte, mas sem a ideia do místico, apenas para ficar a sós com Deus e sem maiores exposição. Neste caso, não faça procissão ao monte. Infelizmente tem igrejas e irmãos subindo ao monte para orar em procissão. Oram um por cima do outro no monte, inclusive. Quer dizer, que tipo de isolamento é esse? Muito mais. Pastores que invocam igreja para todos irem lá. Isso é apenas montelatria. Carregar o povo para viver dependente de monte, adorar monte,
montelatria e um desejo de mostrar que é mais espiritual dos outros, ou que a oração é mais forte. Não existe oração mais forte. O que existe, a Bíblia é categórica em dar testemunho disso, é de Deus forte, Isaías 9:6. Esse Deus forte, que é onipresente e habita no templo de nossas vidas, é um Deus de perto, é um Deus que ouve a oração feita no quarto, e não há oração mais espiritual do que a do quarto. Essa é em espírito e em verdade, porque ela não é hipócrita, porque ela não tem a intenção de levar outros a acreditarem que somos mais do que eles, mas no nosso quarto, só nós e Deus sabemos que nós temos vida íntima com Ele. E é isso que o crente atual precisa fazer, entrar no quarto e orar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos rogar a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Queria pedir que você baixasse sua cabeça onde você estiver agora e juntos vamos falar com Deus, vamos somar a nossa oração, vamos concordar com a bênção daqueles que estão necessitados de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo pelo teu amor. Te louvo por essa tão grande salvação. Te louvo porque por um tempo eu andei tão distante dos teus caminhos. Por um tempo minha família viveu tão longe da tua graça. Mas aprove tu, aleluia, na tua eternidade, na tua pré-existência, lembrar de nós e nos chamar das trevas para essa maravilhosa luz que é o teu Evangelho. Fico, Senhor, admirado do quanto a tua palavra é clara em nos ensinar a verdade e nos levar por caminhos de veredas de justiça, de veredas que impedem que nós erramos, veredas que não deixam a gente sair nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado pela tua palavra, que é luz. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada. Obrigado pelas Escrituras Sagradas, porque através delas nós podemos, Senhor, acertar o passo, acertar o caminho e nos reconduzirmos para a glória do teu santo nome. Eu oro por todos os nossos telespectadores. Eu oro por cada família esta hora. Eu oro, meu Senhor, por cada um que nessa hora se junta a nós, clamando, pedindo misericórdia, por salvação, por problemas familiares. Aqueles que oram também para que tu abra portas de emprego, de negócios, de melhores possibilidades, de melhor posição de dignidade, Senhor, para a sua família. Nós oramos agora. Oramos junto com o pai e a mãe que clama pelo filho dependente. Eu somo minha oração pelo marido que busca, Senhor, ó Deus, a reconstrução do seu casamento. Eu oro pela esposa que clama pelo retorno do marido ao seu lar. Eu oro, meu Senhor, por aqueles que no leito da enfermidade estão passando por momentos difíceis, de depressão, ó Deus, de estresse, ó Deus, problemas graves, ligados à oncologia, ligado ao câncer, ligado, meu Senhor, a áreas que muitas das vezes nos levam à esperança. Eu oro, Senhor, por todos os enfermos agora. Pai querido, oro por essa emissora, por esse veículo de comunicação, pelos que aqui presidem, pelos que aqui trabalham, pelos que aqui são parceiros. Eu oro, Senhor, para que tu abençoe toda a nossa terra. Eu oro, Senhor, pelo poder executivo, legislativo, judiciário. Eu oro para que haja paz, Senhor, na nossa terra. Eu oro por toda a tua igreja na face da terra, em especial uma igreja simples aqui em Vicente Carvalho, chamada Reconciliação, que lá, Senhor, pastoreia teu servo, pastor Luiz, e todo aquele povo abençoado. Abençoa-nos para a glória do teu nome. Eu oro por esses pedidos de oração a qual lemos, intercedemos por cada vida esta hora, pedindo que tu entre com a tua providência. Pai querido, Pai amado, que a tua bênção nos acompanhe. É ela que nós queremos, porque a tua bênção, Senhor, é aquela que enriquece e não acrescenta dores. É essa que nós queremos, Senhor. Fazemos esta oração no nome bendito de Jesus Cristo,
que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net.